Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, como sempre, trazendo temas para a nossa reflexão, para que a gente possa viver melhor a cada dia, lidando com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com as nossas questões que efetivamente fazem parte da nossa história, né? É muito bom saber que o que a gente fala aqui ajuda você, que a gente tem abençoado a sua vida. Continua aí mandando o seu feedback através das nossas redes sociais, porque com isso você nos alimenta, você nos encoraja, você nos dá a certeza de que estamos fazendo a coisa certa e da maneira certa. Que Deus continue abençoando você, te trazendo graça, misericórdia em todos os dias da tua vida. Obrigada também a você, querido semeador de boas novas, você que tem orado por nós, que tem contribuído financeiramente para que a gente possa estar aqui 24 horas no ar falando do amor de Jesus. É isso mesmo, e a gente fala do amor de Jesus das mais diferentes formas. Quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da alma, quando a gente fala do espírito, não é mesmo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele continue reconhecendo o teu espírito, aquilo que está dentro do teu coração e a tua motivação para semear no reino de Deus. A todos vocês, graça e paz e muitíssimo obrigada pela companhia. No Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior relevância e que requer a nossa reflexão. Gente, desde 2011, mais de 500 mil pessoas já morreram em decorrência da guerra na Síria. Além de enfrentar a guerra, o povo da Síria vive também e enfrenta também uma crise humanitária, inclusive com restrições de receber ajuda vinda de outros países. A Síria precisa de paz. E no Cabeça para Cima de hoje, a gente vai entender um pouco mais essa guerra e o que está sendo feito para ajudar o povo naquela região. Começamos com o nosso informativo. Dados do Observatório Sírio de Direitos Humanos apontam uma tragédia. Mais de 500 mil pessoas morreram na guerra da Síria desde o início do conflito, há 7 anos. O balanço da ONG indica que 85% dos mortos foram vítimas de ataques do governo ou de forças aliadas, como a Rússia. O conflito, que se arrasta desde 2011, já fez com que milhões de pessoas, mais da metade da população do país, antes do conflito, deixassem suas casas. Nas últimas semanas, intensos combates seguem em várias regiões, como Guta Oriental, perto de Damasco, e Afrin, perto da fronteira com a Turquia. Apesar da Organização das Nações Unidas ter aprovado um cessar-fogo para a região, ele não foi colocado em prática pelas partes envolvidas, nem mesmo durante as 5 horas diárias que os russos se comprometeram a respeitar uma trégua humanitária. Enquanto isso, o mundo assiste a um dos maiores conflitos contemporâneos que parece longe de um desfecho. Você tem acompanhado, você tem visto pelo menos algumas fotos que têm aparecido aí nas redes sociais, de um modo geral, a respeito da Síria, quantas crianças, quantas pessoas sendo mortas, e a troco de quê? A troco de quê? A Síria precisa de paz, a Síria precisa da sua oração, precisa da sua intercessão. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, entender um pouco mais e entender também o que organizações missionárias estão fazendo para, de uma forma ou de outra, ajudar aquele país. Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Ronald Lopes, ele que é historiador e teólogo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, sempre para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a história. Obrigada mesmo. É verdade, Celeste. Eu que agradeço, né, mais uma vez, estar participando desse programa. Eu acho que é um tema que está dando uma polêmica, uma polêmica pejorativa, porque o pessoal está olhando essa guerra e está interpretando de uma outra maneira. A gente vai tentar desmistificar um pouco isso daí, porque, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Isso aí, vamos entender, né? Quanto mais a gente entende, mais fácil fica de se colocar no centro da questão, né? E interceder por esse povo, né? Por quem está sofrendo, por quem está atacando também, né? Para que Deus toque o coração deles de uma forma ou de outra. Também conosco no programa de hoje, Adalberto Rangel Silva, teólogo, missionário e presidente da ONG LAR. Obrigadíssima por estar aqui também. Agradecimento é meu de estar voltando aqui
e está debatendo, como o Ronald falou, algo que tem ganhado aí repercussão de uma maneira que não deveria, né? Então a gente agradece a oportunidade de estar falando, e principalmente para o povo cristão, que é o momento da igreja se levantar em oração e em ação, né? Porque a solução está nas mãos de Jesus. Muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. E completa o nosso time de hoje o Davi Barreto, ele que é pastor e missionário. Obrigadíssima também por estar aqui com a gente, Davi. Alegria nossa, gratidão é nossa. E esperamos poder trazer um coração que esteja atento à situação da Síria e orar e fazer uma diferença como igreja, com ações também. Verdade, né? Porque a gente ouve as notícias, a gente vê as fotos que aparecem aí nas redes sociais. Meu Deus, que tristeza, né? Especialmente, é claro que o nosso coração se compadece com os adultos também, mas quando a gente vê, muitas vezes, aquelas crianças ali sendo mortas, sendo feridas, sendo abandonadas, e a gente diz assim, o que eu posso fazer, né? Como eu posso ajudar? Talvez hoje vocês possam trazer aí um caminho até de orientação, porque, como vocês estão falando, a Bíblia nos incita a vigiar e orar, né? Isso significa orar e agir, né? Então, o que a gente pode fazer além de orar, além de pedir a intervenção divina, mas o que a gente pode fazer em todo esse sentido? O que está acontecendo na Síria, afinal de contas? Uma guerra que não acaba, uma guerra aí que está quase que se perpetuando com tantas mortes. Lá é bem complicado, é um complexo, assim, que a gente, quando olha, dá a sensação de que você não sabe nem quem é quem que está do lado de quem está fazendo o quê. Porque essa guerra, ela começa, é uma guerra civil, né? Ela começa lá bem antes, 2000, ela já vem desenhando um esboço de guerra, né? A gente tem ali o governo. Eu vou tentar explicar, assim, um pouco, Celeste, de modo bem resumido, para a gente fazer uma aproximação, pelo menos, né? Na Síria, o que está acontecendo são dois grupos. O primeiro grupo é o governo, o segundo grupo é um grupo B, que eu vou falar assim. Esse governo da própria Síria. Esse governo da própria Síria, ele é um governo ditatorial, né? Bashar al-Assad, que é o presidente, digamos assim, ditador, que está lá no poder desde 2011, desde até antes, porque o pai dele já estava lá governando, desde 2000. E quando chegou em 2011, houve um episódio. A Síria já estava num barril de pólvora, porque estava sem saneamento básico, sem moradia, sem condições sociais, enfim. Todas as mazelas já estavam instaladas lá. E chegou em 2011 e aconteceu um episódio, que foi o estopim da guerra, né? Dois adolescentes, eles picharam o muro da escola por conta disso, por causa dessas condições. E a polícia prendeu eles, a polícia síria. Prendeu eles e torturaram eles, e um deles foi à morte. E isso teve uma repercussão, obviamente que não é por causa disso, mas também, né? Mas isso foi o rastilho de pólvora. Uhum. As pessoas começaram a ir nas ruas, protestar, aí não só pelo episódio dos meninos, mas pelas mazelas sociais, pelo governo autoritário. E o Bashar al-Assad começou a responder com um tiro. Começou a matar, literalmente matar e prender todos os manifestantes. Daí em diante, a partir de 2011, obviamente que esse povo estava inspirado na Primavera Árabe por democracia, né? Uhum. Que era um fenômeno que já vinha ocorrendo nos países árabes, mas de primavera se tornou um inverno, né? Porque os grupos começaram a se dividir, o Estado Islâmico entrou no meio, os Estados Unidos entrou no meio, a Rússia entrou no meio, começaram a formar outros grupos também, os curdos, e aí os curdos lutam contra o governo, mas tem gente do governo que não concorda, acaba sendo demitido,
E, enfim, aí começou esse grupo B, esse grande grupo B, a ser cindido em vários outros grupos menores, né? E cada um lutando pelos seus próprios interesses também. Então, quer dizer, a guerra se espalhou de uma tal enormidade que quem acaba levando sempre o prejuízo são os civis. Então... E hoje a gente pode... qual é a resposta para a pergunta, assim, qual é a motivação dessa guerra? Por quê? Por que está acontecendo a guerra? Quer dizer, além, né, dessa questão da vontade do domínio, mas agora a gente tem diferentes grupos e a guerra continua. Tem uma resposta de por quê? É uma pergunta difícil. Eu, semana passada, estava com uma família síria que a gente ajudou recentemente e eles são simpatizantes do governo. Eles acham que o grupo B, como o Ronald citou, não deveria ter reagido contra o governo, que as coisas estavam andando bem, ainda que o país tinha dificuldades. E a expectativa deles é que nesse ataque, vamos dizer, nesse momento que intensificou o ataque a Guta, que é o principal reduto, vamos dizer, final aí desse grupo B, que isso aconteça para que a guerra acabe, que eles retornem. Essa expectativa. A motivação é exatamente o grupo B, ele quer tirar o ditador e o governo quer exterminar o grupo B, ambos aí que estão sendo ajudados por interesses comerciais pelas duas potências que por trás fomentam, armam, né, e injetam dinheiro, né? O grande problema é que a população civil, que mesmo tendo uma simpatia por um grupo ou outro, não assumiu uma postura. E essa é o que está sofrendo mais. Com suas casas e vidas destruídas, além de mortes, feridos, o que traumatiza no contato com o povo sírio que teve a guerra no seu contexto, né, foi atingido, é a destruição total da vida do dia para a noite. Pessoas que tinham uma vida organizada, pessoas que tinham negócios ou eram profissionais, né, formados, que tinham a vida organizada. Ia para a escola, um dos detalhes, um dos relatos de um menino dessa família, ele falou, minha mãe foi me levar na escola e de repente uma bomba caiu próximo, um estilhaço passou perto do meu ouvido e a gente se escondeu numa casa. De uma hora para outra, acabou a vida, acabou o sustento, o trabalho, a escola acabou. E para sobreviver, eles têm buscado fugir dali, já que ali não há condição de vida. Isso aí que é uma coisa marcante, que traumatiza, em que ambos os lados, né, colocam de lado, né, para defender sua postura, o seu interesse, e não querem saber se uns vão passar fome, vão morrer, vão ser mutilados. Isso é uma coisa terrível. Quer dizer que é uma briga, né, por um domínio do país, enquanto isso o povo perde os seus direitos, perde a sua condição de vida, começa a querer sair desse país para ir para outros países e a gente enfrenta a crise mundial aí com relação a refugiados e aí a coisa fica absolutamente complicada, né? Absolutamente complicada. Eu estive agora na Turquia e na Grécia, em Lesbos, em um canal, como se fosse um canal de travessia, comparando Niterói e Rio de Janeiro. Dependendo do ponto, pode ser de 30 quilômetros ou 10 quilômetros, depende do ponto de onde sair, as pessoas atravessam com o barco. E eu fui num lugar chamado Cemitério de Coletes. Então, eu fiquei bastante entristecido na hora quando eu cheguei lá. Eu trouxe algumas fotos desse lugar, chama Cemitério, e em torno de 60 mil coletes aqui, 65 mil. Ano passado eu tinha em torno de 600 mil coletes, um grego estava me falando. Então, bateu aquela tristeza naquele local e, assim, um olhar de Deus trouxe para mim, Davi, esses coletes, você está pensando em morte, mas esses coletes representam esperança. As pessoas estão passando fome e guerra, as pessoas estão sendo abusadas, as pessoas estão sendo destruídas. Essa foi a primeira lição. A segunda, imediata, isso aqui, tudo isso que você está vendo é fruto de um coração perverso, um fruto de um coração
pecaminoso, fruto de um coração caído, que tem a tirania como alvo, em busca do poder. Então, tudo que vemos com essa guerra na Síria são pessoas que perderam tudo porque homens querem poder. A gente trabalhou com uma menina da Síria, ela estava na faculdade dele, está contando, ela estava na faculdade fazendo farmácia e de um dia para o outro a bomba caiu, ela teve que largar tudo, sair tudo, a família enviou ela como refugiada. Esse canal eu paguei 7 euros para atravessar, ela pagou em torno de 2.000 euros para poder atravessar esse canal. Uau. Então as pessoas pagam 500, 300, 5.000 para poder atravessar esse canal em busca de esperança. Fruto exatamente dessa guerra, que é fruto de ganância. Eu quero poder, eu quero dominar, e esse é meu nome, está em jogo. Então isso é muito que tem acontecido com a Síria. Sem dúvida alguma, né? A gente percebe e é nítido que essa busca de poder, essa busca de ganância, esse coração endurecido do homem, né? Porque é o próprio país que está sendo destruído, o próprio país que está sendo destruído e, de repente, ninguém se importa com isso. O que importa é a detenção do poder, é a conquista do poder. É uma loucura, né? E quantas pessoas se aproveitam nessa hora? Como você diz, uma travessia que pode custar 7 euros, vira 2.000, vira não sei o quê. Por quê? Porque alguém vai se aproveitar da necessidade das pessoas, né? É interesse vil, efetivamente. E aí a gente se pergunta, o que pode ser feito? Quem pode ajudar? Quem pode interferir, né? Os outros países que se aproximam da Síria, qual é a efetiva interferência e mecanismo de ajuda que eles podem oferecer? Além de viver uma guerra, uma crise humanitária, por que é proibido ajudar a Síria? Os outros países, que ajuda que é proibida? No próximo bloco, tá? A gente vai para o intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui conversando sobre o que está acontecendo na Síria, sobre a guerra da Síria, é importante a gente entender o que está acontecendo lá. Você acha que você não pode fazer nada? Talvez você possa. Se não tiver outra coisa que você possa fazer do ponto de vista mais material, você pode orar, você pode levar um clamor até o coração do Pai, para que ele amoleça também o coração daquele povo que está criando todo esse movimento ali na Síria. Por que essa guerra tem se intensificado cada vez mais, em vez de recrudescer, em vez de melhorar? E quais são os países que estão se chegando à Síria? O que eles estão fazendo? O que acontece? Sempre quando você não, ali na guerra, você não tem lado, você tem uma posição. Então, você olha, você pensa que não, esse aqui está combatendo o inimigo, mas na verdade ele tem interesses próprios, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, fica do lado digamos, contra o governo, né? Digamos, contra o governo sírio e a favor do grupo B, Estados Unidos, mas, na verdade, o que ele está interessado mesmo é petróleo, porque toda aquela região ali, se tiver uma crise petrolífera, o primeiro a tomar prejuízo é os Estados Unidos. No caso da Rússia, fica do lado do governo, mas também fica do lado do governo porque é o controle de gás, de abastecimento de gás para a Rússia. E aí você, tendo essas posições, cria-se impasse, porque, como a gente estava falando aqui, retomando no grupo B, você tem o Estado Islâmico, né? Que a gente fala Estado Islâmico assim para poder entender, né? Ele é até um conceito complicado na história, porque não tem um Estado físico, né? Não existe. Mas o Estado Islâmico, por exemplo, por incrível que pareça, é tanta contradição naquela região que se você combater demais o Estado Islâmico, você fortalece as outras facções e piora a guerra, por incrível que pareça. Mas se você deixar o Estado Islâmico também tomar conta da região, por exemplo, da região norte, né?
que é onde ele tem mais se intensificado, ao ponto de, digamos, implantar um reino teocrático, né, lá naquela região. Decretar Sharia, né, que eles falam. Acaba gerando mais violência ainda, a guerra se aprofunda também. Então, você criou um impasse, então você não tem solução. Qual é a conclusão da guerra da Síria? Não tem conclusão. Pode não ter conclusão, não pode não ter Exatamente. conclusão, não é possível. Não é possível não ter conclusão. O quadro é esse, o quadro é esse. Amanhã, claro que pode mudar tudo, mas até o que se tem até agora, o que se tem é um impasse. Celeste, você me chamou a atenção da seguinte maneira também, da responsabilidade, porque tem uma polêmica nas redes sociais dizendo o seguinte: a guerra na Síria é cumprimento de profecia bíblica de Isaías 17. Eu já vou logo dizendo, não tem nada, absolutamente nada a ver, essa guerra nada a ver com Isaías 17. Por quê? Porque do momento que você fala que isso é da vontade de Deus, você tira a responsabilidade do genocídio que está acontecendo lá. Aquele genocídio, crianças morrendo, mulheres na hora do parto sendo estupradas, todos esses massacres, eles têm responsabilidade humana. E é preciso detectar os responsáveis desse genocídio. Se a gente desloca essa responsabilidade, joga para Deus, poxa, então... você cria uma mentalidade de que você não, então eu não posso fazer nada. Não, pode sim, mudando a mentalidade, primeira coisa. Só para endossar isso, que você tocou num ponto-chave que a gente tem visto nas redes sociais, exatamente essa postura. Isaías foi um profeta que falou e anunciou a vinda de Cristo, a chegada de Jesus. Esse foi a temática. O profeta do Antigo Testamento que mais falou da vinda de Cristo foi Isaías. E se você pegar esse contexto de Isaías, você vai perceber que Isaías 17, onde ele cita a destruição de Damasco, já aconteceu. Porque ele falava da vinda de Cristo e Cristo já veio. Ele não foi um profeta que falou da segunda vinda de Cristo. Ele anunciou a vinda do Cristo, por isso a temática das profecias já aconteceram antes de Cristo. Só para... o conhecimento dele de historiador nos deixou assim bem ricos de informação, mas só lembrando que só para nós cristãos precisamos olhar essas coisas. Damasco está ali. Não é a vontade de Deus que Damasco seja destruído. E aí as pessoas, especialmente em redes sociais, elas pegam um negócio desse, leem um negócio desse, começam a reproduzir sem entrar no mérito, sem estudar, sem analisar, nem nada, e começam a criar uma corrente que não tem nada a ver. Esse é o ponto que vocês estavam chamando a atenção no início do programa, de que vamos esclarecer o que está acontecendo lá, e porque tem muita coisa falsa correndo por aí. Esse é o ponto que vocês estavam chamando a atenção, da questão de que entra-se por uma corrente de dizer que é uma profecia bíblica, validando o que está acontecendo lá, em detrimento da guerra civil, da falta de humanidade, dos corações endurecidos. Era isso? Principalmente na questão do castigo. Não sei se você viu isso também. Não, eles merecem ser castigados. Se a gente entrar por merecimento, eu acho que nós merecemos, o Brasil merece mais castigo do que eles. Opa! Porque é um país que se diz cristão e é um país campeão de prostituição, de corrupção. Então, se é por merecimento, nós estamos ali no top 1 do castigo divino. Mas foi muito bom você citar, porque a gente é levado a nos achar, nós somos melhores. Não somos melhores. Nós carecemos da graça e eu acho que sobre nós há um peso maior, porque nós manejamos as escrituras sagradas. Nós sabemos quem é o Messias. A maioria daquele povo não sabe, precisa descobrir ainda. E por descobrir que nós já descobrimos, nós deveríamos ter outra postura, que nós não temos. E a gente já viu que o amor de Deus não é esse amor que pune dessa forma, que destrói, de jeito nenhum, De jeito nenhum. Por que... Desculpa, fala. Normalmente, quando as pessoas focam nessa profecia, ela tem um olhar só para a volta de Cristo. Ela fala assim, não, então vou esperar o Cristo voltar, e eu perco todo o meu agir de compaixão, de cuidar da minha responsabilidade dentro das nações.
Então, eu tiro o meu corpo fora e falo, não, Jesus está voltando, eu tenho que Perfeito. fazer e é isso. Então, Foca na volta e esquece do sacrifício, né? todos nós queremos a volta, quanto mais rápido ele voltar, e trabalhamos por isso, vivemos por isso, a volta gloriosa do Senhor, mas sabemos a nossa responsabilidade como igreja, como cidadãos, de fazer a diferença, de amar o próximo, sendo cristão ou não. Eu, como imagem e semelhança de Deus, eu tenho que trabalhar em prol de ajudar o próximo que eu vejo na situação dessa. Que tipo de trabalho vocês estão, como agentes missionários, que tipo de trabalho é possível fazer? Qual é o papel da ONG Lar, por exemplo, nesse processo? O Lar ele tem hoje, basicamente, as seguintes linhas de ação. Primeiro, ser uma voz de mobilização e trazer a verdade, porque tem outra coisa circulando nas redes sociais, lançado por aqueles que não querem que a guerra acabe. São atores, já ouvi aí. Não, são atores que isso não tem nenhuma guerra. Então, o Lar quer ser voz dos que não têm. Nós fazemos viagens periódicas de ajuda a trabalhos missionários que estão em países fronteiriços. Por quê? Nem dinheiro chega hoje na Síria. Aliás, a ONU não conseguiu nem medicamento que chegasse. Porém, um contingente grande dessa população, ela fugiu e está estabelecido em condições precárias demais em países da fronteira com a Síria. Então, ali há algumas organizações missionárias que estão ajudando e precisam de suporte nosso como cristão. Então, o Lar leva ajuda, viaja periodicamente e envia ajuda financeira. Também fazemos conexão de vocacionados, voluntários que querem servir e a gente conhece e faz a ligação para que vá servir em organização séria, que desenvolve um trabalho sério. E a gente também faz um trabalho de treinamento, de capacitação, de palestras para a igreja sobre esse contexto e temos uma casa de acolhimento que ajuda refugiados aqui no nosso país. A gente tem um programa de acolhimento em que a gente oferece casa, comida, todos os custos, né? Energia, internet, aula de português, apoio na parte médica. A gente já teve acolhimento de uma refugiada do Iraque, que chegou com problemas médicos, então a gente deu todo esse tipo de suporte. Esse programa tem o planejamento de, em um ano, inserir o refugiado no contexto de trabalho e na sociedade, falando português, em condições de trabalho. Porém, teve um refugiado sírio que demorou 1 ano e 8 meses. E, quer dizer, não há um prazo rígido, há 1 ano você está... uma meta que é um alvo, né? É viável para a pessoa retornar uma qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Então, esse é a nossa linha de ajuda, sempre lembrando que hoje, na situação daquele contexto lá, se a gente se comprometer em ajudar quem já está lá na fronteira, é algo muito bom, porque deslocar aquelas pessoas para outros lugares vai gerar mais dificuldade. Então, eu estive numa cidade onde a gente vai quase todo ano, que é fronteira com a Síria, na Jordânia. Lá numa cidade de 50 mil habitantes, que hoje tem 150 mil habitantes. Mais de 100 mil refugiados, que não podem trabalhar, que não têm casa, que recebem uma ajuda de custo muito pequena do governo da Síria, do governo da Jordânia, e não conseguem sobreviver. A maioria são muçulmanos, onde as famílias têm muitos filhos, 10, 9, não tem condição nenhuma. Então, essas organizações têm feito um trabalho excelente, mas precisam de ajuda, porque eles já estão ali, ajuda financeira, ajuda de gente, ajuda de material. Então, eu acho que hoje é a principal forma de nós ajudarmos. Porque se a gente quiser deslocar mais ainda, a gente gera mais problema. Então, se deslocaram, vamos ajudar nesse contexto já periférico da Síria, onde a ajuda pode chegar. A gente tem um videozinho mostrando o trabalho da ONG Lar, ali na Síria. A gente vai ver esse vídeo e aí depois eu quero que você fale um pouquinho como que as pessoas podem efetivamente ajudar, fazer essa contribuição, né, ou financeira, ou como você diz, e até das pessoas mesmo, se doar, se voluntariar para poder ajudar. Vamos ver o vídeo.
A gente vai para o intervalo e eu quero que você fique pensando sobre esse vídeo, porque você pode ajudar e você vai já já descobrir como. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É incrível, né? Uma coisa assim, confesso para você que me emociona ver a bandeira do Brasil ali presente, né? Nesse vídeo que passa, porque quando a gente olha a bandeira do Brasil ali, a gente sabe que, de uma forma ou de outra, nós estamos lá, através de vocês, através do trabalho de vocês, ali apoiando aquele povo, né? Como que a gente pode ajudar? A gente vai mais um tempo estar lá, em julho. Quem tiver interessado em saber, acesse o nosso site www.larnomundo.org e ali não só vai ver relatórios de tudo que a gente vem fazendo ao longo desses anos, como ajudar agora de maneira efetiva, tem os caminhos ali. Perfeito, porque às vezes tem tanta desconfiança, né? As pessoas se mobilizam para ajudar, daqui a pouco essa ajuda ela não é usada muito para aquele fim, então é importante essa prestação de contas, esses relatórios, para que a gente possa entender onde que a gente está semeando, né? A terra fértil, a terra segura em que se está semeando, isso é muito importante. Davi, como é que você tem participado dessa história, Davi? A história, né? Eu estava aqui sentado, eu lembro que eu estive dando entrevista aqui um tempo atrás, em 2016, falando sobre as Olimpíadas, né? Eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro por 22 anos, com as favelas, e nas Olimpíadas, evangelizo Copa do Mundo e Olimpíada. Acabou esse período, muito claro, ele falou, eu quero que você aprenda inglês, saia do Brasil, fui morar na América, mas com uma perspectiva de ficar 1 ano a 2 anos, e quando cheguei lá, agora em novembro, ele falou assim, volte ao Brasil a resolver algumas coisas. Quando cheguei aqui, eu recebi um convite, uma equipe indo para a Turquia e para a Grécia. E eu estive lá falando com a Adalberto, como o meu coração explodiu de overdose, assim, daquilo que deixei eu falar. Então a gente tem trabalhado, a gente foi 44 pessoas trabalhar ali, trabalhando na Turquia e em Lesbos, na Grécia. É interessante, o que é que a gente pode fazer, como fazer, a gente pensar algo extraordinário. Eu trouxe algumas fotos bem simples da nossa equipe, a gente trouxe pessoas que se maquiaram em um projeto cristão, eles têm lá 10 máquinas de lavar em frente ao campo de refugiados, para lavar e secar. Nesse período, enquanto as famílias estão lavando, fica ali parado. Só que os brasileiros chegaram, assim, americanos, tá ali, quando os brasileiros chegaram, o brasileiro chegou o quê? Com maquiagem, pintar a unha, cortar cabelo, abraçar. Você fala de brasileiro, o brasileiro chega num lugar e muda o ambiente, o negócio é assim. A minha esposa teve uma experiência muito rica com essa menina, de forma muito simples. Essa menina chegou com a unha toda suja, a minha esposa começou a limpar, uma criancinha da Síria. Aí minha esposa limpou e aí começou a pintar de rosinha as unhas da criança. A menina fechou a cara para minha esposa, para a Guta. Aí Guta chamou a mãe e falou assim, por que ela está zangada? Porque ela não gosta de rosa, ela gosta de vermelho. Minha esposa fez amizade com a criança, com a mãe e perguntou, famílias grandes, seu esposo, seu filho? E ela falou assim, o barco que eles vinham, o nosso passou, mas o deles explodiram o barco deles. Minha esposa começou a chorar, assim, e ficar muito triste. O pessoal correu, os refugiados, as famílias, não chora não, porque são vidas, assim, que você vê a realidade da história de cada pessoa. Então aqui tem um brasileiro tocando sax, saiu de São Paulo, Wagner estava lá ajudando o Wagner de forma muito rica, brincando, conversando. Aqui é aqui é uma igreja, que eles têm lá tapetes no chão, as pessoas vão bater papo, conversar e te dar liberdade de desabafar, falar a realidade daquele lugar. Você vai encontrando isso. A Jocum tem um barco na Grécia, lá nesse local, onde no nosso período a gente estava 44 pessoas brasileiras, mas tinha mais 5 outras equipes trabalhando ali, fazendo a diferença. A igreja, ela pode agir de forma muito rica, de forma muito simples naquele local.
Você está falando de um monte de atitudes, pequenas atitudes de cuidado, né? É o abraço, é o limpar, é o pentear, é o maquiar, que são coisas que mexem com a autoestima, que melhoram o interior. E a gente sabe que quando a nossa autoestima melhora, as coisas melhoram ao nosso redor, o nosso olhar para o mundo, ele também melhora e nos encoraja a seguir em frente, nos encoraja a enfrentar a vida, nos encoraja a não nos entregarmos, né? Aquela mágoa, aquela dor, aquela opressão que a guerra coloca. Você falou de um monte de coisas agora positivas e a gente precisa falar, mas no intervalo você estava contando uma historinha de uma outra ação também muito simples, de abrir um portão e receber que tipo de pessoa? Como é que é isso? Então, estávamos 44 pessoas, a equipe foi dividida em alguns projetos. Em uma das equipes que foi montada, ficava no campo de refugiado, abrindo e fechando o portão. Então, o refugiado, é bom você entender o seguinte, que o refugiado está ali, ele fica num limbo, ele não pode fazer nada, ele não pode trabalhar, ele não pode ajudar, ele não pode servir, ele não pode limpar o banheiro deles lá, eles não podem fazer nada. Então, fica entrando e saindo. Então, eu ficava abrindo e atendia ao psicólogo. Então, os brasileiros não sabiam o que era, não podia ficar abrindo, tinha um cartão de identificação. Eu fiz amizade com o grego, olha, o problema da psicóloga, cada pessoa que está vindo aqui, a história é todos com problema de abuso sexual. Então, tinha senhoras, tinha mulheres, tinha homens, tinha crianças, adolescentes. O trauma da guerra, ele não é só uma bomba que cai, é todo um contexto. As pessoas se tornam brutas, as pessoas se tornam assim, más para destruir as outras. A máfia para poder destruir as pessoas, a exploração sexual das mulheres. Tudo isso acontece com pessoas que buscam esperança e buscam mudança. Você chora, que a priori é muito mais colocar, o brasileiro chega lá, o cristão que chega lá, eu quero pregar. E ele está abrindo e fechando o portão. Na primeira noite, o pessoal ficou assim, super chateado. Não, estou abrindo e fechando o portão. E passou no outro dia orando. Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí Deus começou a trazer para eles as histórias reais, a situação das pessoas. Então, a psicóloga, na hora que os brasileiros descobriram, eles começaram a abrir o portão, assim, entrava 10 pessoas. O pessoal veio brigar com ele. Não, não pode fazer isso. Aí o Brasil começou, então, foi de um em um. Então, a gente fica 7, mais 8. Para ajudar. Esse papel nosso de ajudar, de orar com as pessoas, conversar, deixar as pessoas desabafar. Uma criança ali é algo que faz a diferença. A gente tem aprendido, né, e a psicologia mostra isso de uma forma muito contundente, que pessoas, por exemplo, que foram abusadas, são potenciais abusadores no futuro, né? Essas pessoas que acabam violentadas, tendo o coração endurecido, elas começam a endurecer e reagir de forma diferente para o mundo. Daí a importância da gente cuidar. Muitas vezes a gente acha que falar do Evangelho de Cristo é pregar a palavra, né? É tipo assim, é falar da Bíblia, é proclamar o Evangelho. A gente esquece que fazer carinho, alimentar, cuidar é também proclamar o Evangelho. É só olhar para o nosso modelo. O que Jesus fazia, né? Quando ele estava aqui no seu ministério terreno, o que ele fazia? Ele tratava, ele dava amor, ele cuidava. E aí ele dizia, vai e conta isso, né? E ali ele estava mostrando o que é o amor de Jesus, de verdade, né? A gente precisa ter isso em mente para não ficar chateado quando a gente abre um portão para dar passagem, né, para pessoas que estão ali naquela passagem, sendo libertadas, né, de um ambiente opressor, de um ambiente onde não tem futuro. Talvez fazendo a passagem para o futuro de verdade e achando que a gente não está... Vim fazer o quê? Não estou falando de Jesus. Uau, não é bem assim, né? Só lembrando que quando um cristão abre o portão, é Jesus que está abrindo o portão. Quando a gente abraça, é Jesus que está abraçando. Aleluia. Uma palavra, não é na minha língua. Mas é Jesus que está falando. É a doce voz do nosso mestre e ela faz toda a diferença. Ela cura, ela muda, ela transforma. Imaginar que um portão aberto por Jesus é algo tremendo. Precisamos fazer esses gestos que não são os nossos. É o do próprio Senhor que escolheu habitar em nós e nos usar
Agora ele continua fazendo. Continua fazendo. A gente só precisa se disponibilizar. O nosso tempo está avançado, mas eu ainda quero fazer uma pergunta aqui para o nosso historiador. Por que é proibido ajudar a Síria? Por que outros países ficam impedidos de ajudar a Síria? Que história é essa? De uma forma bem sintética, eu diria o seguinte, a ajuda humanitária ela é interditada porque um país e outro acham que aquilo não é ajuda humanitária efetiva. São rebeldes, infiltrados, que ora acontece, mas ora não. Então eu estava prestando atenção no que ele estava falando de barcos sendo explodidos. Que é isso que acontece. Eles acham que aquele barco tem exército inimigo, digamos assim, né? Ou o exército da Síria, ou o exército republicano democrático, enfim, ou os curdos infiltrados, então vão lá e explodem mesmo. Só que, na verdade, às vezes é um grande civil. São barcos civis, né? Esse foi erro de os dois lados, tanto dos Estados Unidos como da Rússia, né? Porque não tem isenção de inocência aqui, presunção de inocência nessa guerra. Tudo complicado, muito complexo. É isso aí, mata, né? Porque pode ser o inimigo, então Exatamente. Não quer nem saber. E aí, nesse contexto, são famílias inteiras, né? Que perdem a esperança de um minuto para o outro. E é muito bom que a gente tenha pessoas lá podendo restabelecer essa estrada, esse caminho da esperança, né? Que Deus abençoe vocês. A gente vai para o nosso último intervalo já. A gente volta já para os comentários finais. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. E aí, você está pronto para participar dessa guerra que está acontecendo na Síria? Porque você pode, de onde você estiver. Né? Você pode orar, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar indo até lá e fazer parte desse exército, que a gente pode sim chamar de exército da salvação, né? As pessoas que querem ajudar, querem ir até lá, participar de um projeto como o que vocês têm feito, elas têm que ir e ficar por muito tempo. Como é? Por exemplo, um profissional, né? Um profissional liberal, um psicólogo, um médico, uma pessoa que não tem profissão nenhuma, digamos assim, mas ela diz, estou aqui, quero fazer alguma coisa, quero abrir e fechar portão, portão. Pode ir? Como é que é essa história? Então, a gente tem algumas organizações fazendo esse tipo de ida, a própria Jocum, com o Lucas, que agora se estabeleceu lá no Oriente Médio, ele tem ido 2 vezes por ano, levando grupos que querem somar. A nossa organização, hoje, por causa do contexto aonde a gente vai, é um contexto muito complicado. A gente não tem como levar voluntário ainda. Né? Por quê? Por exemplo, em 2016, nós tivemos em 3 lugares que tiveram atentado. Então, a gente não tem como garantir segurança, não tinha intenção de levar voluntários, a intenção era ir e ajudar. A gente tem um preparo, né, sobre o contexto islâmico, é importante, porque o que acontece? Você tendo uma ação, um comportamento, sem conhecer o contexto, você pode colocar em risco um trabalho de uma organização que está lá. Perfeito. Então, o nosso tipo de trabalho hoje é mais complexo levar um voluntário. A viagem de 2017, tivemos um casal de voluntários mas que a gente conhece e que atua já, né, em missões transculturais. E esse ano nós levaremos também 4 pessoas que não são da nossa organização, mas que já atuam em um contexto transcultural. Então, não é muito simples, mas existem a estrutura, por exemplo, da Jocum, da viagens de 2 vezes por ano, é uma estrutura já preparada, vai num contexto da Turquia, que não é um país islâmico, é um país laico, apesar de ter maioria islâmica, então tem um pouquinho mais tranquilo para ir. Eu recomendaria muito alguém que está nos assistindo e que está sentindo esse desejo de doar um pedaço de suas férias. A sugestão é essa, doe um pedaço de suas férias, mas procure
uma organização que saiba o que está fazendo, que vai te dar direção, que vai ter gente que está capacitada e habituada a fazer isso, para que não transforme uma ajuda em problema. Eu queria só arrematar nisso aí, Isso viu? aí. Você quer ajudar, a gente quer ajudar, mas precisa estar capacitado, precisa entender o contexto para efetivamente poder ajudar, né? Davi, pede... já encaminhando com sua despedida aí, tá bom? Obrigado. Então, eu gosto muito da prática, que é de uma forma simples. Essa menina que está fazendo a maquiagem da muçulmana, ela tem lúpus. Ela ficou 8 meses internada ano passado. E ela quer o ir, que aí Deus levou. Todo mundo ficou doente, autoimune, ela a doença, e ela não teve que viajar com acompanhante. A irmã foi paga pela empresa para ela poder ir, aérea. Chegou lá, fez um trabalho extraordinário. Foi fantástico que a gente fez. A gente tem um outro projeto que a gente ajudou, muito simples, e o pessoal dava banho nas crianças. Eu ia buscar as famílias e trazia para dar banho em gabines, as mães dar banho nesses lugares. E você está ali carregando a pessoa. O que o reino pede nesses lugares é disposição de coração, obediência ao que Deus fala, disposição, você serve. Eu incentivo a ter um período curto, porque você recebe algo, e eu falo assim, não, é algo que eu quero viver isso na frente. Aí tem organizações que vai te trazer Jocum, outras, isso você pode fazer. Então, o teu coração está disposto. Eu não tinha um centavo para ir agora, e Deus fez um milagre em minha vida, fui para lá, retornei, sem nada de novo, mas foi algo fantástico. Você conhecer, servir, cuidar, amar. Eu carreguei com a equipe, a gente carregou 2 caminhões de pedra para dentro de um local para poder montar uma cozinha. A gente passou por dentro do projeto e montou isso. Então, são coisas que você pode fazer com disposição para amar e cuidar. É isso aí, né? Um caminhão de pedra pode fazer toda a diferença. Né? Fazer toda a diferença. Esse é um trabalho de refugiado para refugiados. E a gente carregava, eles vibravam com a gente, os brasileiros junto com isso, todos os muçulmanos, nesse projeto. Então, assim, é rico. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês, é uma alegria estar aqui. Realmente, os nossos contatos ficam aí para vocês querem falar um pouco conosco. Isso aí. Ronald, rapidinho, sua despedida. Eu agradeço, né, mais uma vez, poder estar contribuindo para o esclarecimento dessa conjuntura de guerra, né? E tem um outro caminho também que, de repente, ouvindo eles falarem, e aí eu lembrei que o Brasil ele tem recebido os refugiados desde 2011. Né? Até 2016 foram mais ou menos 2.500 refugiados sírios que vieram para cá. Né? Então, de repente, a pessoa tem o desejo de ir, mas vários entraves e tal, não consegue. Mas ela também pode ajudar aqui, estando aqui no Brasil, né? Recebendo esses sírios, procurando mapear em que local que eles recebem isso, né? A embaixada, enfim. É só ter um pouco mais de tino investigativo que ela consegue ajudar aqui. Né? Bacana. Um bom toque, uma boa dica. De verdade, queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, pela possibilidade da gente conhecer um pouco mais dessa realidade e ser desafiado, né, a participar a cada momento. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Obrigada a você também. Tá aí, o desafio está lançado, que você possa se mobilizar e também participar de forma positiva dessa guerra. Terminamos o programa com Marquinhos Gomes cantando para a gente. Paz. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos
e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus